Olá, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, o livro de Allan Kardec, digamos, a base principal da doutrina espírita. E hoje vamos estudar o episódio 123. Como sempre, antes de iniciar propriamente o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo espiritual, aumentou deste trabalho aos nossos guias, para que tenhamos paz, amor e discernimento no estudo, para que possamos compreender da melhor forma todas as perguntas e respostas deste livro dos Espíritos que vamos estudar. Obrigado, e que assim seja. Pois, nós estamos nesta altura, neste episódio 123, estamos estudando a quarta parte das Esperanças e Consolações, capítulo 2 das Penas e Gozos Futuros, e estamos sobre o tema Natureza das Penas e Gozos Futuros. Pergunta 972 de Allan Kardec. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? E o Espírito da Verdade responde: as paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo as suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possam excitar. E Kardec volta a reforçar a pergunta: mas de que servem essas paixões se já não têm objeto real? E a resposta do Espírito da Verdade: nisso precisamente é que lhes dá o suplício. O avarente vê ouro que lhes não é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Pois nesta pergunta 972, isto tudo tem a ver com influências. Isto que, tanto baseando na pergunta e respostas, é que os espíritos convergem para os espíritos pela força da atração que uns exercem sobre os outros, mas isto já falámos várias vezes. Certamente que aqui prevalece a assertiva de que semelhantes atraem semelhantes. Nota-se também a ação desta lei mesmo nas coisas materiais. Os animais da mesma espécie juntam-se, os pássaros igualmente, os peixes, etc. E na ordem dos homens não deixa de ser o mesmo modo. São influências recíprocas. É o buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verdadeiramente, as paixões, elas próprias não existem materialmente, não é? Elas são como que forjadas na mente. E certamente que as suas vibrações negativas interferem no mundo corpóreo, predispondo a tais condições. Os espíritos maus dão campo aos pensamentos inferiores, alimentando-nos os seus tutelados, por vezes, sem que eles percebam essa influência. Esses espíritos, quando de certa categoria intelectual, agem nos intervalos dos pensamentos dos homens, ou mesmo dos espíritos, os seus companheiros atrasados, para os comandarem no sentido das más inspirações
ao passo que os espíritos superiores usam o mesmo método para induzi-los, mas ao bem comum. Então aqui vivemos sob influências de todas as ordens. É o que acontece aqui connosco, aqui na Terra. Basta nós pensarmos um pouco e chegaremos a essa conclusão. Porque, mas como eu ia dizer, é que vivemos para não sob todas as influências. Para não influências de todas as horas que eu dizer. É que basta saber escolher o que devemos aceitar. Escolha nossa. O mundo é cheio de insinuações boas e insinuações más. Convém estudarmos todas elas para que possamos ser nós mesmos, lutando para o nosso despertar, para a verdade que nos livra de todos os males. Existe intercâmbio de espíritos para espíritos que foge ao nosso pensamento, dada a nossa evolução espiritual. Mas se procurarmos viver em amor, nos conduzindo à caridade, vestindo-nos de benevolência, condicionarmos no perdão aos que nos ofendem, esquecer a violência, sentir a lei de Deus e passá-la a viver, as influências que a nós chegarem serão selecionadas pela própria conduta que levamos sem perceber esse trabalho que a luz nos estica. A reforma moral é o melhor remédio para todos os males da humanidade. Esta é que é a pura realidade. Então, o que é que nós temos de fazer? Nós temos que investir as nossas forças na conquista da harmonia. E, para tanto, somente Jesus é o doador da terra para todos nós. Temos de procurar que Ele nos está esperando pelos fios dos nossos pensamentos. Temos que estudar a caridade, procurar o seu reino, que ela está à nossa espera, e vive o amor, que Ele já participa na nossa vida. Os maus espíritos precisam de nós. E somente encaminhando-os para o bem, pela força do exemplo, é que poderemos gerar nos nossos corações para os corações deles. O resto pertence a Deus, que sabe lidar com os seus filhos. E vamos passar então para a pergunta 973. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Oi, que pergunta é esta? Hein? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldades em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensar que estão condenados sem remissão. E Allan Kardec faz um comentário que eu vou ler esta pergunta. Das penas e gozes da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado da sua inteligência. Quanto mais ele se envolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz
por isso mesmo que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo das suas faltas. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-lhes diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nulas mostram como consequência perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso das suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas em tese geral pode-se dizer cada um é punido por aquilo que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos que lhes são caros, etc. Pois não vou ler nenhum comentário sobre esta pergunta, porque a resposta para este comentário de Allan Kardec é bem explícito. Só reparando de uma forma muito rápida, é que nesta pergunta aqui estamos a falar de torturas morais. E é isso mesmo que Kardec mencionou, é que todas as descrições sobre as torturas morais da alma do mundo espiritual, que lhes infunda a consciência daquilo que ela fez na Terra, é como um tribunal implacável dentro dela a cobrar, reparo. É que basicamente Kardec foi muito explícito no meu entender. Mas, muito rapidamente, é que diante desta calamidade, perdão, o mundo espiritual resolveu falar mais diretamente aos companheiros da Terra, mostrando-nos a realidade da vida espiritual, revelando que ninguém morre, que todos têm a mesma possibilidade de viver felizes e que a reencarnação é uma lei para todas as criaturas. Os que regressaram à pátria do espírito podem voltar e conversar com os que ficaram. Ainda mais, trazer a mesma palavra de Cristo para educar, para instruir aos que se deixarem ficar e melhorar. Então, vamos para a pergunta 974. Pergunta 974, Allan Kardec. De onde procede a doutrina do fogo eterno? E o Espírito da Verdade é muito direto nesta pergunta. Imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. E Kardec reforça, mas o temor deste fogo não produzirá bom resultado? E a resposta do Espírito: vê-te se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinar-vos coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão de que não será duradoura, nem salutar. E Kardec faz um comentário a esta pergunta. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontra uma comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício, é o símbolo da ação mais violenta,
Por isso é que a crença do fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso, também é que o homem diz em sua linguagem figurada o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Pois nesta pergunta 974 falamos mesmo de fogo eterno. É que a ignorância fez o homem menos instruído crer que poderia apagar as suas faltas no fogo espiritual, ao qual se deu o nome que faz tremer a tantos, inferno. Só mais tarde os mais espiritualizados passaram a descobrir que esse inferno existe mesmo, porém que com mais intensidade dentro das criaturas na condenação da sua própria consciência. Entretanto, ele é transitório, eterno. Eterno somente é o amor. Até nos caminhos de que a alma deve percorrer existe tudo o que se pode imaginar e muito mais. As narrativas dos lugares infernais que os teólogos descrevem passam a ser céu se procurarmos a realidade do que verdadeiramente existe nas zonas inferiores. No entanto, não devemos mencionar esses ambientes para não levar os homens a criar imagens negativas que lhes poderiam trazer mais inquietação espiritual. A criação do fogo do inferno parece que serviu para criar medo a certos tipos de espíritos que, não sendo pelo temor, poderiam fazer coisas piores. Porém, generalizaram-se em demasia essas imagens de modo que o fantasma foi contra os criadores e alimentadores dessa mentira do terror. As opiniões são diversas sobre a validade da criação do fogo do inferno, realimentada pelo catolicismo romano. Uns dizem que foi benéfica, outros dizem que foi destruidora. O próprio livro dos Espíritos, em perguntas e respostas anteriores, nos traz a informação de que tudo tem uma razão de ser. Sendo assim, nada se perde. E os benfeitores da espiritualidade têm a capacidade de transformar tudo em bênçãos de luz para a libertação das criaturas. Então, eis que estamos em frente à época das transformações. E o próprio Espiritismo é esse progresso, mudando situações e ampliando condições, no sentido de que as almas dos dois planos da vida ganhem consciência da verdade. Os que foram condenados ao fogo do inferno estão de volta dizendo a verdade. E os condenados a esta ilusão igualmente voltaram para falar das verdades eternas, já com a consciência dessas verdades, pela realidade que encontraram quando se encarnaram. Entre eles, alguns estão aqueles que deixaram profunda mensagem em Evangelho segundo o Espiritismo. Se assim podemos dizer, falamos que o fogo do inferno está na consciência, mas que ninguém, espírito algum, ficará eternamente sofrendo. Como nós sabemos, e se o espírito foi criado simples e ignorante, haverá de passar por todas as provações, expiando os seus erros e sofrendo as consequências dos seus atos.
No entanto, os maiores da espiritualidade, aqueles que se dirigem à Terra, também passaram por esses caminhos, neste ou noutros mundos. Todos somos iguais. Em tudo o que precisamos para nos libertar. Não somente o fogo do inferno, a imagem ilusória, mas milhares de outras, e o tempo irá mostrar a verdadeira realidade. O espírito recebe o que deve e pode suportar. O estudioso da história universal pode verificar quantas mentiras caíram com o tempo. A astronomia moderna pode considerar o que falamos das criaturas caírem com o progresso. Nós não precisamos nos apegar somente às questões do fogo do inferno, as mentiras, por vezes, se podemos assim dizer, formam uma plataforma para que a verdade possa aparecer. E mesmo ela surgindo, é a relatividade que os corações possam suportar. Por quanto tempo os sábios afirmaram que a Terra era sustentada por 4 elefantes. A própria medicina, quantos concertos não vem dando às suas teorias? Não é somente o fogo do inferno que constitui ilusão. No fundo, em tudo em que se fala, existe algo de verdade. Embrenhado nas letras que se escrevem. O fogo existe, fora e dentro das almas que alimentam os pensamentos errôneos e desrespeitam as leis naturais criadas por Deus. A nossa mente é só um pequeno exercício para Mateus, no capítulo 19, versículo 19, escreveu: honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a nossa mente, neste próprio exercício, passará a abrir as portas do conhecimento de Deus e das suas leis que nos dirigem a todos mesmo. Quem obedece a esses preceitos do Evangelho destrói o inferno íntimo, e no lugar desse fogo surgirá a luz que alimenta a vida pelos processos do amor. E então vamos para a pergunta 975 de Allan Kardec. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Ora, aqui está uma pergunta extremamente interessante e que o Espírito da Verdade responde: sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar as suas faltas. Porque ficai sabendo, o espírito sofre todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra que não haver feito o bem. Para o espírito errante não há véus. Se ele se acha como sendo ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quando foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. E Allan Kardec faz um pequeno comentário que eu vou ler esta pergunta 975. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado
todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. E então, nesta pergunta 975, estamos a falar de felicidade do justo. Os espíritos inferiores que compreendem a felicidade do justo certamente é porque conhecem na sua profundidade as leis de Deus. Essa revelação vai-se fazendo para eles gradativamente. Não há violência no aprendizado, e as teorias que chegam a eles são gravadas de maneira suave nas suas consciências. No entanto, eles não se lembram delas totalmente, o que vem à tona aos poucos, de acordo com as suas capacidades de assimilação. Alguns compreendem porque o justo é feliz e trabalham para tal aquisição, pedindo novas voltas à terra, no trabalho e na alta educação espiritual. E onde quer que o espírito se encontre, na erraticidade, somente a maturidade para levá-los à educação das suas faculdades. E essa maturidade requer a ação indispensável do tempo. A felicidade não se compra, a felicidade não se vende. A iluminação da alma depende do despertar dos valores imortais do espírito. E mais grandioso é que todos são possuidores desses valores. Peço desculpa só um momento. Falta. Peço desculpa, mas estava com o nariz completamente interrompido. Entupido. Eu estava a dizer que a felicidade não se compra, não se vende. A iluminação da alma depende do despertar dos valores imortais do espírito. E o mais grandioso é que todos são possuidores destes valores. Queiramos ou não, eles algum dia se fazem luz no nosso coração. Tranquilizando a nossa consciência, é importante que tenhamos a certeza de que a expiação, provações e outros termos, qualificados como sofrimento de espíritos, são processos despertamento de luz que nós teremos na nossa consciência. Os reinos da natureza passam por transformações de que, de certa forma, se traduzem em sofrimentos. Matéria bruta, para ser transformada em peças valiosas, passa por processos de agressões incontáveis. A matéria bruta
a ser transformada em peças valiosas que passam por processos de agressões incontáveis. E quem poderia dizer que não haja sofrimento em toda a dimensão da vida? Tudo não passa de caminhos traçados pela divindade. Se o homem de hoje entra por caminhos errados, é para prender o amanhã, certamente. Sofrendo as suas consequências, as lições ficarão mais gravadas na sua sensibilidade. Se nós queremos sofrer, devemos subir. E toda a subida é esforços e sacrifícios. E esses esforços e sacrifícios são permanentes. Diante de Jesus, já crucificado, os fariseus, na sua ignorância, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, deixa da cruz, e creremos nele. Está escrito em Mateus, no capítulo 27, versículo 42. Não saibam eles que a cruz era o ponto final da sua majestosa missão para a humanidade, entregando-se para salvar muitos. Depois da cruz ele cumpriu a sua promessa de que voltaria e voltou, matando a morte e apresentando-se a sua glória, provando que a vida continua. A cruz é um processo de despertar para a vida. E cada um de nós tem de tomar a nossa cruz, pois ela é a força que ilumina a consciência. Os espíritos inferiores, nossos irmãos, que merecem a nossa maior atenção, esperam de nós o exemplo de vida reta, a ajuda nos seus caminhos difíceis para subirem com o peso do madeiro nas suas próprias lutas. E vamos para a pergunta 976. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição e, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? E o Espírito da Verdade responde: não constitui motivo de aflição, pois que saibam que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozos, quando são bem-sucedidos. Kardec volta a questionar: isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes? Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? E o Espírito da Verdade responde: se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas nos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportados com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Pois, nesta pergunta 976, é uma boa questão, mas os espíritos bons se afligem? Será?
Com base na pergunta e resposta, é o que parece, mas é o que parece, ou seja, é o que parece correto colocar esta pergunta. Não é que a pergunta é correta, mas fechamos a resposta. Os espíritos superiores não sentem aflições com os sofrimentos humanos. Eles assistem aos seus tutelados com sabedoria e toleram a sua ignorância ante os sofrimentos. O desespero, a impaciência, por saberem que todos procedem dessa maneira, principalmente os homens que ainda não alcançaram certa compreensão espiritual. Se os benfeitores espirituais fossem sentir aflições com os sofrimentos dos homens, tornariam o ambiente pior e os infernos passariam a sofrer mais. Eles compreendem a necessidade da dor para despertar os valores internos de todos aqueles que são sofredores. Quanto mais elevado é o espírito, mais tranquilidade tem na consciência e na paz do coração. Eles não se emocionam nem se alegram com as almas da terra. A alegria pura e o prazer espiritual fazem os espíritos irradiarem amor, e eles se sentem felizes de modo diferente dos que estão encarnados. As dores, as aflições, são sofrimentos para os espíritos ainda ligados às paixões terrenas. Depois que a alma supera as tribulações pela falta de harmonia espiritual, cessam todos os tipos de inquietações e a mente entra no estado de graça. Os espíritos superiores não podem sentir aflição com factos que são passageiros, sem fundamento na eternidade. Eles cuidam de ajudar os que sofrem, e fundidos, ânimo novo, e pela intuição lhes fala na acústica da alma que devem andar, trabalhar e orar com coragem, porque desta forma todo o mal irá diminuir e crescerá a esperança na felicidade. O que vem a seguir acena com todas as mãos benfazejas para os que sofrem com paciência. E aqui é bom lembrar das aventuranças de Jesus para os que padecem. Os espíritos superiores estão sempre ao lado dos sofredores em nome do Mestre, garantida a sua promessa de que nenhuma das suas ovelhas ficará desamparada. O trabalho dos espíritos superiores é junto dos ignorantes. Como seria as suas vidas somente contemplando a divindade? Haveria o tédio crescente dos seus corações. É por isso que Deus não para de criar e continua emanando a vida que se encontra em variados estados, para que todos tenham trabalho. O Criador não para. E Jesus também está sempre trabalhando. Os espíritos elevados, por sua vez, são co-criadores para a paternidade divina. Não adianta somente ler, necessário se faz meditar nestas verdades, para que se possa compreender melhor as leis de Deus e o seu amor. As provações são necessárias para todos os espíritos, porque é neles que são despertados os valores, talentos divinos que por vezes dormem no coração. Quando começamos a crescer, todo o mal se volta contra nós. E para ascender mais depressa, devemos saber resistir a ele, segundo o exemplo dado por o Cristo. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e a mão direita um caniço, e ajoelhando-o diante dele, os escarneciam, dizendo: Salve,
Rei dos Judeus. Está escrito em Mateus, no capítulo 27, versículo 29. Então podemos notar o que haverão de passar todos os que despertaram para a luz do entendimento espiritual. Eles receberão uma coroa de espinhos, uma cruz, e os injurados não faltarão nos seus caminhos. Isto pode acontecer por todas as vidas, até aprenderem a suportar as agressões dos ignorantes que desejam sempre apagar a luz dos outros, por estarem nas trevas de si mesmos. No entanto, os espíritos superiores passam por tudo isso com bom ânimo, vencendo todos os ataques e indo orando por eles. Essa é a nossa meta com Jesus, sem dúvida. E passamos à pergunta 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente os seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença da sua vida? Não pode ser de outro modo. Dilo a bom senso, responde o Espírito da Verdade. E Kardec reforça a pergunta: será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que foram suas vítimas? E o Espírito da Verdade volta a responder: maior do que pensas, mas tão somente até que o culpado tenha expiado as suas faltas, quer como espíritos, quer como homens, na sua existência corpórea. Bem, nesta pergunta, Allan Kardec faz um comentário que eu vou ler. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patentes todo o nosso passado, o bem e o mal, que houvermos feito, serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar das suas vítimas. A presença inevitável destas lhes será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado os seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda a parte, só encontra olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença das suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente, que será quando dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vindo patenteados os seus atos mais secretos, mascarada a sua hipocrisia, e quando puder subtrair-se à visão deles. Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Olha que comentário tão importante este de Allan Kardec. É que nesta pergunta 977 eu realço, fala-se aqui de em presença da vítima. Então vejamos. Comumente, a vítima está presente junto do seu ofensor. No entanto, há duas presenças, que a razão nos faz crer para maior elucidação. A primeira presença é da própria vítima. Perdão. Quando não tem compreensão, ela, por lei que a garante, perdão, acompanha o seu algoz, cobrando o que a sua ignorância lhe fez, perturbando a sua vida. Ela se esquece quase sempre que ela mesma atraiu esse escândalo e perseguido
Ajudando-se nos sofrimentos pela assistência do tempo, começa a despertar os seus valores espirituais. Aquele que espera primeiro se liberta, perdoando e trabalhando para a liberdade do outro. Isto sempre é um benefício, por isso que Deus concede que os dois se unam pela lei da afinidade, mesmo que aparentemente no mal. A outra forma de estarem juntos, vítima e ofensores, é pela via da consciência. Ela reproduz para o artista do mal tudo o que ele fez, que surge na sua tela mental do modo mais claro, como se estivesse reproduzindo o mesmo escândalo. Esse sofrimento é mais acentuado do que o primeiro. A consciência é um tribunal que não cede a choro, nem a promessas vazias. Ela somente se aplaca pelo esgotamento dos efeitos, uma vez cessada a causa, pela caridade, pelo amor, pela compreensão e pela paciência diante dos seus resgates. A consciência aliviada é força para a renovação espiritual. Não devemos esquecer da oração de todos os dias para os que sofrem pela invigilância. O mundo atual está repleto desses dramas. Se dá coragem, por outro lado, e estímulo para ajudar as almas comprometidas a aliviarem-se esses fardos pesados dos seus ombros, livrando-se do fogo do inferno íntimo, que causa todas as ações maléficas capazes de fazer sofrer terrivelmente. No entanto, é neste sofrimento que Deus nos lega lições imortais de amor e de perdão. Quando a vítima, por exemplo, quando a vítima é um espírito elevado, ao que se eleva, o ofensor depara com a sua imagem mais na profundidade da consciência. Não que a vítima o deseje, por já ter perdoado, mas por força da lei. Depois limpa a consciência, o ofensor guarda as suas lições e passa a trabalhar em favor dos que padecem das mesmas agressões, iguais às que ele mesmo fez em tempos passados. Os justos, as almas puras, trabalham sempre sem se contaminarem, porque esse interesse de ajuda, de servir, de amar aos que sofrem e passam por esses caminhos contrastes, é porque eles já passaram por isso e outras entidades ajudaram a caminhar com mais ânimo. Todos os espíritos, sem exceção, teriam pelos mesmos caminhos, como já falei anteriormente. Somente as faltas, as dores, os problemas, as desarmonias diversas os fazem despertar para a luz que existe em cada intimidade. A doutrina dos espíritos surgiu no mundo para nos mostrar a misericórdia de Jesus para conosco, apontando meios e mostrando as condições de nos livrar-nos de todo o mal pela prática do bem. Aos que sofrem os revestes das suas ações, parece que esses tormentos não têm solução e passam a lembrar do inferno interno que falámos anteriormente, para os maus. Conforme afirmam certas religiões, a eles o Evangelho responde. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Está escrito em Lucas, no capítulo 18, versículo 27. Quando as lições forem assimiladas, virá a bonança para a alma sofredora e ela passará a sentir a presença de Deus, abençoando-a e revestindo de coragem santa na construção da sua tranquilidade. Nessa altura, a vítima desaparece da sua consciência, já que em muitos casos ela está trabalhando para a sua recuperação em silêncio, de forma que a vítima e o ofensor se unem para o trabalho
com Jesus em favor da humanidade. Eis aí o trabalho de Jesus nos corações das criaturas. É fraternidade, crescendo e o amor multiplicando, amigos do coração da vida. E vamos passar à pergunta 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe perturba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: não. Porque resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se metera para esse fim. Então, nesta pergunta 978, falamos da lembrança das faltas. É que mesmo depois que o espírito culpado limpa as suas faltas da consciência, elas deixam alguns liames espirituais para o futuro? Pergunta que faço. E a resposta é esta. Essa é sempre a pergunta de muitos que desejam conhecer a profundidade do ser nas suas jornadas de ação. Verdadeiramente, as faltas cometidas ou o processo de despertar da alma para a vida maior causa transtorno, reveses de todo o tipo, das quais conhece alguns dos caminhos do mundo. No entanto, Deus não é carrasco a fazer sofrer uns mais que os outros. A consciência, depois livre as bênçãos do arrependimento, juntamente com o reparo, torna a sua limpidez como foi criada, sem existir harmonia da sua engrenagem divina, porque a mente haverá de perturbar uma obra de Deus com a sua simples ignorância. Quem paga uma conta não mais deve, principalmente quando os juros são contados, como nos processos de elevação da alma. Deus é pureza espiritual. E a inteligência divina não iria criar almas, como o fez sujeitas ao desequilíbrio eterno. É bom que se lembre de novo que aquilo que os homens acham impossível é possível a Deus. E porquê, meus amigos? É que Deus é amor. E somente isso basta para a nossa paz de consciência. Deus nos fala que devemos amá-lo acima de tudo. E ao nosso próximo como a nós mesmos. O Espírito deve e pode amar a Deus em tudo o que existe. Assim a resposta virá em nosso encontro, vertendo-se do amor universal. As faltas que cometemos e que as religiões classificam como pecado de variadas categorias, podem não se comparar com a lama que venha a sujar. Depois de um banho, deixa de existir. Assim, os chamados erros depois de um banho que o tempo oferece vão para o esquecimento e a limpidez da consciência torna-se como um sol que dá vida e que nos faz amar mais aos que sofrem e a tudo o que existe em torno de nós. Então, dotados de harmonia mental, passamos a procurar a verdade, porque ela nos libertará. A vida é movimento. E isso é Deus operando em outros dos clubes. Então, saindo, nós nos lembramos do mal que praticamos em alguma parte, a alguma pessoa, e nos sentimos infelizes, é porque não limpamos a nossa consciência esse magnetismo turvado das ações más. Temos que continuar a fazer o bem. Temos que continuar amando a todos sem distinção, que logo a consciência dará sinal de liberdade. Não podemos esmorecer, pois os próprios espíritos angelos que assistem o Cristo das suas esferas de luz passaram por todos esses transes, qual o que por ora passamos.
Não perturbemos o coração pelos processos que devem passar para o nosso próprio bem. Não devemos procurar um mal ou incentivá-lo se a dor bater à nossa porta. Não blasfemos. Procuremos livrar dela com paciência, no mesmo ritmo que a paz que Jesus nos ensinou. Temos que enfrentar os problemas com coragem, sem procurá-los igualmente. Não compliquemos a nossa vida, ela mais natural é bem melhor. Então, o objetivo primordial do espiritismo é o mesmo do cristianismo: modificar o homem, fazer nascer o homem dentro do homem, o homem novo, fazer nascer o homem novo dentro do homem velho, iluminar os corações pelo processo do amor universal. O dia em que Jesus abrir os seus braços divinos dentro do coração humano, esse será o sinal da salvação da criatura para todo sempre. E hoje vamos ficar por aqui. Para a semana voltaremos novamente com a quarta parte das esperanças e consolações do capítulo 2 das penas e gozos futuros. E continuaremos sobre o tema natureza de penas e gozos futuros e iniciaremos o episódio 124 com a pergunta 979. Mas antes, como sempre, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus. Aumentou deste trabalho aos nossos guias espirituais, nossos amigos espirituais, por terem dado a paz, o amor, o discernimento no estudo das perguntas e respostas que li dos livros dos Espíritos. Obrigado a todos. E que Jesus fique sempre no nosso coração, agora e sempre. E que assim seja. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenha sido do vosso agrado e compreensão. Peço desculpa pela minha voz, pelo meu entupimento no nariz, mas é que depois dos dias de imenso calor, este vento constante e forte que se tem estado nos últimos dias, no meio de algumas correntes de ar, faz exatamente este efeito. Muita paz, muito amor para todos vós. E que Deus permaneça sempre convosco.